Bom, nessa terceira videoaula, a gente vai continuar falando sobre as características e as propriedades dos sinais. Hum. Na videoaula anterior, a gente falou os principais sinais com que a gente vai trabalhar, que seriam sinais de tipo senoidais, seno e cosseno, exponenciais, de grau unitário, função sinal, rampa unitária, impulso unitário e o trem de impulso unitário, que seria um conjunto de impulsos. Hum. A partir desses sinais, podem ser desenvolvidas propriedades a cada um desses sinais, tem operações que podem ser feitas sobre eles. A primeira operação, que a gente vai falar, que é a operação mais simples, é denominada redimensionamento da escala de amplitude, que significa que você simplesmente multiplica o sinal por uma constante. Se o valor da constante for maior que zero e for maior que 1, o sinal ele é amplificado em amplitude. Se o valor da constante estiver entre 0 e 1, significa que o sinal é atenuado. E se o valor da constante for menor que 0, significa que o sinal vai estar trocado na amplitude. Vai acontecer uma inversão na amplitude do sinal. Cada uma dessas operações matemáticas tem um significado físico. Por exemplo, nesse caso aqui, a operação de significado físico de amplificar o sinal, atenuar o sinal ou invertir o sinal. Bem, uma outra operação que pode ser feita sobre os sinais é a operação de deslocamento no tempo. Que seria o quê? Você vai deslocar o sinal no eixo t. Você vai deslocar o sinal. Esse deslocamento, por definição, é dessa forma. Ou seja, t menos t sobre 0. Se t sobre 0 for menor que 0, o deslocamento é de t sobre 0 unidades à esquerda. Já se o t sobre 0 for maior que 0, o deslocamento vai ser de t sobre 0 unidades à direita. Essa operação de deslocamento no tempo, ela é muito utilizada para você representar atrasos no sinal. Ou seja, por exemplo, o sinal, esse está aqui embaixo, ele está atrasado com relação ao sinal daqui em cima. O que acontecia aqui, o pico que acontece aqui em 2, aqui vai acontecer em 3. Significa que o sinal está atrasado, um sinal está atrasado com relação ao outro. Esse tipo de operações de atraso é muito utilizado nas comunicações. Por exemplo, eu vou enviar um sinal via satélite, bem, desde os Estados Unidos até a Europa. O sinal que vai chegar aqui na Europa vai ser exatamente igual ao sinal que foi gerado aqui nos Estados Unidos. Pense, não acontece nenhuma distorção no meio. Só que esse sinal aqui, ele vai estar atrasado com relação ao sinal que aparece aqui. Então, esse atraso dos sinais é representado pela operação de deslocamento no tempo. Essa operação também pode ser útil para você representar funções a partir de outras. Por exemplo, aqui a função retângulo, que é a função pulso, ela foi representada através do somatório, essa soma de dois funções de grau com atrasos. Aqui de 1/2 e esse aqui de menos 1/2. A mesma coisa acontece com a função triangular. Ela foi representada através da soma de 3 funções rampas. Uma outra propriedade interessante é a propriedade, a operação de redimensionamento da escala de tempo. Nesse caso aqui, a escala de tempo t, que é o x, no gráfico, ele vai ser escalado. O fator escalado dessa forma aqui. O t vai ser mudado por t sobre a. O fator de escala, que vai ser o a, se ele for maior que 1, significa que o eixo do tempo aumentou. Então, o sinal ele foi alargado, como se você tivesse alargado o sinal. Ou seja, aqui o pulso, a subida, a descida ao sinal, ia de menos de 1 a 4. Agora aqui vai de 2 a 8, como se você alargasse, o sinal demorasse mais tempo. Esse tipo de operação de escalonamento a escala de tempo
é utilizado, ou seja, fisicamente você percebe ele, por exemplo, com um efeito duplo. No efeito duplo, né, você tem um sinal, tá? Quando uma onda sonora, por exemplo, essa onda sonora em estado normal. Quando essa onda sonora vem a seu encontro, a escala de tempo dessa onda sonora ela se contrai, ela diminui, de forma tal que a frequência com que você percebe o som vai mudar. Na hora que essa onda sonora se separa de vocês, vai se afastando de você, o que vai acontecer? O processo é contrário. O eixo do tempo ele fica maior, fica mais largo aqui. E então a frequência vai diminuir. Então você percebe o som de uma forma diferente também. Esse fenômeno do efeito duplo, você pode representar esse efeito através da propriedade de redimensionamento da escala de tempo, essa mudança de amplitude, a mudança do som que você percebe. Também, a partir do redimensionamento da escala de tempo, você pode fazer uma inversão do sinal. Se o fator de escala for menor que zero, hein? Então, além de você fazer um escalonamento da escala de tempo, você está invertendo a escala de tempo. O que acontecia aqui, para t maior que zero, agora vai acontecer para t menor que zero. O sea, como se você tivesse dado um giro, uma inversão, em torno do eixo GT, do eixo Y, do sinal. Então, você pode misturar todas as operações, as propriedades desses sinais de forma simultânea. Só que tem que ficar de olho, porque a ordem que você vai realizar essas operações pode mudar o resultado final. Por exemplo, aqui, primeiro caso aqui, eu tenho aqui GDT, ele foi redimensionado na amplitude, o resultado vai ser a GDT. Agora eu vou fazer um redimensionamento da escala de tempo, vou substituir aqui o tempo por T sobre A, perfeito, e depois aqui vou fazer o quê? Um deslocamento no tempo. Então, onde aparece o T, vou colocar agora T menos T sub 0. Aqui em cima só. Né? Vou invertir a ordem aqui, dessa ordem com essa. Então, você vem aqui, primeiro passo não varia. No segundo caso, agora eu vou fazer um redimensionamento, um deslocamento da escala de tempo, onde aparecia T, agora vai aparecer T menos T sub 0. E agora, vou fazer que coisa? Um redimensionamento da escala de tempo. Importante aqui é que esse redimensionamento da escala é somente aplicado na variável t. Ou seja, aqui. Não pode ser aplicado a todo argumento do sinal. Então, aqui seria t menos t sobre a. O resultado seria t sobre a menos t sobre 0. E isso aqui é diferente disso aqui. Então, tem que ficar de olho na ordem que você aplica essas operações sobre os sinais. Então, aqui temos vários exemplos. Esse aqui é o primeiro exemplo. De operações simultâneas. Além dessas operações, a gente tem também as operações de diferenciação e integração. Eu não vou falar muito porque já vocês sabem o que significa diferenciação e integração. Vocês sabem que a derivada é única para cada sinal, ou seja, ela é encontrada um modo não ambíguo. Porém, a integrando não. Ou seja, quando você integra um sinal, você vai ter uma família de curvas. No caso da integração, esse aqui. No caso da integral, quando você integra, você vai ter uma família de curvas. Né? Só que, para você escolher dentro dessa família de curvas, qual é a curva que define a sua integral, você precisa de alguma condição inicial, alguma condição extra. Então, essa condição extra pode ser algum valor específico, alguma condição inicial, algum conhecimento extra que você tenha no sinal. Por exemplo, se você tiver este sinal aqui, a integral dessa função seno vai ser um conjunto de funções cossenos, certo? Porém, se você tem agora aqui essa função aqui, sabendo que ela aqui vai valer zero,
para todo t menos que zero, você já sabe aqui que a função, a integral dessa função aqui é essa aqui. Né? Por quê? Porque de toda a família de curvas, é essa que tem um valor zero aqui. Né? E assim acontece a mesma coisa, a função desse aqui, você tem aqui uma condição inicial, você sabe que é a função rampa, quando você integra essa função aqui você não tem condições iniciais, então você tem aqui uma família de curvas. Uma classificação importante para os sinais é a paridade dele. Ou seja, determinar se o sinal é par ou se o sinal é ímpar. Uma função é par no tempo, né? Quando você aplica um redimensionamento à escala do tempo do tipo t igual a menos t. E a função não varia. Ou seja, se você faz uma inversão no tempo, e a função não varia, a gente chama que essa função é par. Se você faz uma inversão no tempo, e além disso você faz uma inversão em amplitude, e a função não varia, então a gente chama essa função como uma função ímpar. As funções, elas podem ser pares, ímpares, ou nem par nem ímpar. As três classificações que tem. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma função par, esse aqui é uma função ímpar, esse aqui é uma função par, e esse aqui é uma função ímpar. Qualquer função, ela pode ser expressada como a soma das suas componentes pares e ímpares. Se a componente par de uma função for zero, a função é ímpar. Se a componente ímpar da função for zero, a função é par. Se nenhuma das duas componentes for zero, a função não é nem par nem ímpar. Então, por exemplo, aqui, você tem aqui essa função, você vê se determina se ela é par ou ímpar. Como a gente faz? A gente vai calcular a parte par da função e a parte ímpar da função. Como a parte par da função for é zero, a gente pode assegurar que a função é ímpar. Então, a partir daí, a gente pode montar a seguinte tabelinha. Ó. Se a gente tem duas funções pares, a soma dessas duas funções sempre vai ser par. A diferença vai ser par, o produto par e o quociente par. Se elas são ambas ímpares, a soma é ímpar, a diferença é ímpar, produto par e quociente par. Se uma é par e outra é ímpar, a soma não vai ser nem par nem ímpar, a diferença também não, o produto sempre vai ser ímpar e o quociente vai ser ímpar. Então, a partir daí, a gente já pode saber, ter uma noção do que vai acontecer com o sinal. Por exemplo, se a gente tem a multiplicação aqui de um sinal que é par com um sinal que é ímpar. Então, a gente vem aqui, estou multiplicando. Um sinal é par e o outro é ímpar. O produto vai ser ímpar. Vamos ver se é verdade. Ó, o produto aqui é ímpar, certo? Se a gente tem um sinal par com um sinal par, o produto aqui é par. Olha aqui. Se a gente tem um sinal ímpar com um sinal ímpar, o resultado é par. Esse tipo de tabelinha são muito úteis na hora de você analisar, ter uma ideia do que vai acontecer com uma operação entre sinais. Também, ó, se a função é par, a derivada é ímpar, né? E a integral vai ser ímpar também. Se a função é ímpar, a derivada é par e a função é par. Então, aqui é importante o seguinte. Ó, se eu estou integrando uma função par, certo? Ao longo de um intervalo simétrico em torno de zero, e a função é par, a área que eu vou ter, né, para de zero a menos a vai ser igual à área que eu vou ter de zero até a. Então, posso fazer o seguinte, se a função é par, somente posso fazer o quê? Calcular a integral de zero até a, né, de g de t, e multiplicar por 2. Porque como as áreas são iguais, basta multiplicar por 2. Se a função é ímpar, isso aqui é super importante, se a função é ímpar, eu estou fazendo uma integral ao longo de um intervalo simétrico
em torno de zero, uma função ímpar, o resultado vai ser zero. Que a área que eu vou ter aqui de 0 até menos A vai ser igual à área que eu vou ter aqui de 0 até A com sinal trocado. Então, a soma das duas áreas vai ser sempre igual a zero. Bem? Então, com essas propriedades, a gente termina a videoaula de hoje e a gente vai continuar na próxima videoaula.